E aí, xadrez, beleza? Vamos para o nosso primeiro exercício, muito simples, só a gente aplicar a regra da mão direita ou esquerda, vamos dar uma relembrada nela. Ó. Na figura abaixo, essa figura aqui é muito feia, está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa, muito importante. Lembra, se eu estou usando a regra da mão esquerda, ela serve para carga positiva, caso eu troque a mão, ela vira negativa. Se eu vou usar a regra da mão direita, que é a regra do tapa, ela serve para carga positiva. Caso eu queira trocar a mão, ela vai valer para carga negativa. Então aqui, como eu tenho a carga negativa, eu vou ter que fazer a troca da mão. Legal? Legal. Aí ele fala que atravessa 3 regiões onde existem campos magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula. Perpendicular. Nas regiões 1 e 3, as trajetórias são quartos de circunferência. Circunferência, tá à toa isso aqui? Não, né? Força centrípeta, força magnética, a gente já entendeu o que está acontecendo. E na região 2, a trajetória é uma semicircunferência, que não deixa de ser força centrípeta. A partir da trajetória representada, pode-se afirmar corretamente que os campos magnéticos nas regiões 1, 2 e 3, em relação à página, estão. Nas alternativas, ele quer que você diga se está entrando, se está saindo, se está entrando, o que é que está acontecendo. Então vamos lá dar uma olhada. Ó. Nessa nossa primeira situação, a carguinha ela vem na horizontal, aí ela faz uma curva e sai na vertical. Como é carga negativa, o que eu posso fazer? Se eu usar a regra da mão esquerda, serve para carga positiva, então nesse caso eu teria que trocar e usar a mão direita para carga negativa. Mão direita, faça bom vestibular, força, campo, velocidade. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a força ela sempre aponta para um centro imaginário. Então o que eu vou fazer? Se a trajetória é um quarto de circunferência, eu imagino que a trajetória está assim. Para a trajetória estar assim, eu tenho o centro aqui. Então a força magnética ela está apontando para esse centro. Essa vai ser a força magnética. Como ela entrou aqui, aqui significa para a gente a velocidade. Então vai lá, mão trocada, porque o sinal é trocado, é negativo. Faça bom vestibular. A força está para baixo. Só que a velocidade está para onde? Para cá. Legal, legal? Então deixa eu vir aqui nesse cantinho. A força está para baixo, força, e a velocidade está para lá. Nesse caso, o meu dedo está entrando. Se ele está entrando, quer dizer que aqui eu tenho um campo entrando no papel, marco o xizinho. Se eu fosse usar a regra da mão direita, lembra aqui que era a regra da mão direita? Eu tenho a força como sendo a palma da mão, o campo magnético como sendo os dedos e o dedão como sendo a velocidade. Show? Então aqui nesse caso eu teria que trocar minha mão e usar a esquerda. Então a força foi para baixo, força para baixo, dá o tapa para baixo, a velocidade foi para a direita, o meu campo ele está entrando no papel. Show de bola. Agora aqui, a gente tem a força fazendo o quê? Sempre apontando para o centro. Então eu imagino que dessa circunferência, aqui seja o centro, aqui vai ficar a força magnética. Legal, legal? Nesse caso, nós temos a velocidade aqui para baixo, ó, porque é como que ela entra? Ela entra na vertical. Então eu vou usar a regra da mão esquerda para positiva, só que eu troco direita para negativa. Força, esse dedão aqui tá para lá, então ajustei para lá. Faça bom vestibular, a velocidade tem que estar para baixo. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou colocar a força para lá, só que ao mesmo tempo eu vou colocar a velocidade para baixo. Ó que louco que ficou minha mão, a força tá para lá, velocidade para cá, o campo tá como? Saindo da lousa e indo até você. Então aqui o nosso campo saindo da lousa. Vetorzinho, tem que botar o chapéu. Show de bola, né? Agora, a hora que a carguinha vier daqui para cá, ela entra na vertical para cima. Então, essa é a velocidade. Imagino que ela faça tipo uma circunferência aqui e o centro fica aqui. Então, para isso, ela precisa receber uma força magnética para cá. Vou usar a regra da mão esquerda, que serve para carga positiva. Troco a mão para carga negativa. Faça bom vestibular. Velocidade está para cima. A força está para lá, para a direita. Então o meu dedo apareceu entrando no papel. Então qual resposta que ficaria mais bonita? Entrando na região 1, saindo na região 2 e entrando na região 3.
Firmeza? Simples assim, só para a gente entender melhor como funciona a regra da mão direita ou da esquerda. Faça o bom uso aí de qual você quiser. Nosso segundo exercício não é tão amigável assim, a gente vai ter que adentrar em umas outras situações aí da física. Uma partícula com carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou poderia ter dito 5 microcoulombs, é acelerado entre duas placas planas e paralelas, entre as quais existe uma diferença de potencial de 100 volts. A gente sabe que a força centrípeta não aumenta o valor da velocidade, e muitas vezes a gente iguala a centrípeta com a magnética. Aqui ele está falando que ela é acelerada. Se ela é acelerada, ele está dizendo que ela está em duas placas planas e paralelas. Eu imagino que esse movimento é retilíneo. Então ela está indo entre dois pontos paralelos. Ela não vai girar. Se é um movimento retilíneo onde ela é acelerada, eu venho lá para o FR igual a MA. Então eu tenho alguma coisa relacionada com o move. Show! Vamos lá, ó. Por um orifício na placa, a partícula escapa e penetra em um campo magnético de indução magnética, cujo valor vale 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então ela saiu do campo elétrico e foi para o campo magnético. Entendeu a parada? Saiu do elétrico e foi para o magnético. Descrevendo uma trajetória circular de raio igual a 20 centímetros. Então ela ganhou velocidade no elétrico, aí ela girou no campo magnético. Admitindo que a partícula parte do repouso de uma das placas e que a força gravitacional seja desprezível, não vamos colocar peso na jogada, só força elétrica e força magnética. Qual que é a massa da partícula? Bom, esse exercício ele não vai ser feito em uma única parte. Nós vamos ter que dividir o exercício em duas partes. A primeira seria a aceleração que ele vai ter. Então a gente imagina essas duas plaquetinhas aqui. Aí ele falou que tem um orifício aqui assim, um buraquinho por onde essa carga vai passar e vai entrar num campo magnético. Então aqui a gente está num campo elétrico, aqui a gente está num campo elétrico e ela vai passar por aqui e a hora que ela entrar aqui, ela entra num campo magnético. Não disse nada pra gente em relação a se esse campo está entrando, está saindo, não falou nada. Simplesmente falou qual que é o raio e pediu qual que é a massa. Bom, a gente sabe que a hora que ela entrar no campo magnético, para eu saber o raio, eu vou usar a equação de R igual a mv por QB, que é aquela equação que a gente encontrou igualando as duas forças, força centrípeta com força magnética. Beleza, então esse raio a gente sabe, o valor da carga, a gente está perdido no valor dela, o valor do campo magnético ele vos disse, a pergunta é a massa e eu também não sei qual que é a velocidade. Só que ele deu informações importantes que são, opa, a carga ele deu, foi mal, a carga ele deu é o microcoulomb. Só que ele deu uma informação muito importante que é a quantidade de volts que eu tenho entre essas placas. Possivelmente eu vou fazer o que com essa quantidade de volts? Bom, se ele quer saber a massa, mas eu não tenho a velocidade, antes de vir para essa forma, eu tenho que descobrir a velocidade. Será que com a quantidade de volts aqui, simples fato de saber que daqui para cá tem 100 volts, já me ajuda a descobrir qual que é o valor da velocidade que ela chega lá? Para isso, eu teria que retornar em algumas formulinhas, eu teria que ir lá para a eletricidade e lembrar a definição de energia potencial elétrica. A definição de energia potencial elétrica, ela também se assemelha ao trabalho. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Só que eu posso dizer também que o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Se o trabalho é a variação da energia cinética e o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, eu vou usar essas duas partes aqui. Por quê? Porque o valor da carga eu tenho, a DDP eu tenho, e a energia cinética vai me dar essa velocidade aqui. Show? Então olha só que lindo, ó. Vamos desenvolver esse pedacinho aqui. Carga vezes a diferença de potencial, U, que vai ser M vezes o V ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então aqui a gente chegou no valor da velocidade. Talvez não no valor da velocidade em si, mas eu consigo isolar todo mundo e chegar num V que vai ser substituído ali. Então vamos lá. O que ficaria o meu V? Eu vou colocar velocidade ao quadrado, estou isolando esse V, e jogar esse cara para cá.
2 vezes o Q vezes o U dividido pela massa. 2 vezes o Q vezes o U dividido pela massa. Show? Só que ali só está um V. E aqui eu tenho um V ao quadrado. Então a gente teria que pegar esse quadradinho aí e jogar em forma de raiz. Vamos fazer aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, raiz de 2 vezes o Q vezes o U dividido pela massa. Agora, eu vou pegar esse valorzito aqui de velocidade e simplesmente vou substituir aqui. Porque todos os outros valores eu tenho. Eu só não tenho o valor da massa, que é o valor que ele está pedindo. Então vamos lá, vamos fazer esta substituição. Coloquei aquela velocidade que a gente chegou dentro dessa equação e agora só substitui os valores. O nosso raio, que vale 20 centímetros, substitui por 0,2, todo mundo aqui está no SI. A massa, que é a pergunta do exercício, e aí nós vamos abrir essa velocidade aqui, ó, que vale 2 vezes a carga, que ele coloca 5 vezes 10 a menos 6, como já está em microcoulombs, a gente já tem ela no SI, em coulombs, quer dizer, a gente já tem ela no SI, vezes a quantidade de volts, que é 100, tudo isso agora dividido pela massa M, que é quem a gente precisa saber. E aí eu vou ter aqui embaixo a mesma coisa, carga vezes o campo magnético, que vai ser os 5 vezes 10 a menos 6 da nossa carguita, e o campo magnético aqui, que vale 2 vezes 10 a menos 2. Agora tudo que a gente tem que fazer é dar um jeito de resolver esse negócio aí. Mas cá entre nós, só tá gigantesco e mais nada, porque difícil não está. Esse número aqui vai passar multiplicando esse. Então a gente já tem 5 vezes 2, 10. 10 a menos 6 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 8. Então aqui eu vou deixar 10 vezes 10 a menos 8 para multiplicar aqui. Então eu vou ficar com 2, o 10 multiplicou aqui, vezes 10 a menos 8, que é igual a tudo aquele negocinho ali. Por que eu fiz essa parada aqui? Porque agora a gente precisa elevar a raiz, elevar os dois lados ao quadrado para extrair essa raiz. Então eu quis não perder tanto tempo aqui. Vamos aqui para o nosso lado, então. Se eu elevar esse 2 ao quadrado, vai ficar 4 vezes 10 a menos 16. Nossa, Tite, é coisa pra caramba, hein? Isso. Essa massa aqui vai ficar ao quadrado. E aí nós vamos ter a multiplicação desses caras fora da raiz. Então aqui, 2 vezes 5, 10. Esse 100 aqui eu vou colocar como sendo 10 ao quadrado, então eu tenho 10 a terceira. Eu vou colocar 10 a menos 3 dividido pela massa. 10 a menos 3 dividido pela massa e já era. Esse número eu já passei para lá. Agora ficou muito simples. Como a gente sabe que a massa não é zero, ela pode aparecer ali embaixo. Sobrou uma massa só. Essa nossa massa aqui vai ser 4 vezes 10 a menos, corta um de cada, menos 13 quilogramas. Show de bola? Então qual que era a parte complicada do exercício? Era a gente voltar lá na parte do trabalho igual a carga vezes a diferença de potencial, voltar também no teorema da energia cinética e entender que eu tinha que fazer tudo isso antes de ir para o raio. Então preste muita atenção, vai ser muito comum a gente misturar as coisas dentro do eletromagnetismo. Valeu!